Amém? Vamos fazer a nossa declaração? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Ainda em pé, vamos orar. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Abra o nosso entendimento pela Tua palavra. Deus, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder. Fale conosco, Senhor, fale conosco. Queima o nosso coração pela exposição da Sua palavra, assim como o Senhor fez com os discípulos no caminho de Emaús, quando o Senhor mesmo lhe expunha as Escrituras. Queima o nosso coração, Pai, que haja exortação, edificação, ó Pai, convencimento do Teu Espírito sobre nós, Pai, e consolação para a Tua glória, no nome precioso de Jesus, amém. Se assente aí, por favor, abra a sua Bíblia, Atos capítulo 2, verso 37. Atos 2, 37. Atos capítulo 2, verso 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 37. Quando se encontraram, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, e isso é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Verso 37 de novo e 38. Ouvindo-lhes essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Que faremos? Respondeu Pedro: arrependei-vos. Que faremos? Respondeu Pedro: arrependei-vos. Irmãos, estou trazendo no meu espírito um clamor. E nós falamos semana retrasada, sendo esse domingo passado o anterior, nós falamos sobre o poder de Deus. E eu falei sobre mim uma indignação que há no meu espírito, uma inquietação por querer ver o agir de Deus, o mover de Deus de novo, como Deus sempre fez. Um avivamento que vem varrer a nação brasileira, que vem tocar a promissão e as nações. Então eu parei um pouco para a semana passada para nós falar um ensino sobre a questão da idolatria, para aproveitar a data. E hoje eu voltei nesse assunto a orar, e Deus traz isso ao meu coração.
E a resposta de Deus para o meu coração foi algo mais ou menos assim: a questão não é a falta do poder nesse tempo, a questão é a falta do choro pelo pecado, a questão é a falta do arrependimento. O poder de Deus, ele está disponível, o poder de Deus, ele está liberado sobre a igreja, o poder de Deus, a glória de Deus está liberada. Mas o que a igreja, nós como igreja, eu carrego um clamor, irmãos. Deus vai falar conosco aqui hoje. Há um clamor no coração de Deus para que a igreja volte a chorar pelo pecado, para que a igreja volte a esse lugar do arrependimento. E quando eu lia isso, Deus falou para mim que nas Escrituras Deus sempre vai caminhar junto, arrependimento com avivamento. Arrependimento e avivamento caminham juntos nas Escrituras. E Deus me fez olhar para 1 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7. É o texto que fala sobre a inauguração do templo de Salomão. E o templo de Salomão, a inauguração do templo de Salomão parece muito com a inauguração, permita-me dizer assim, a inauguração da igreja, de Atos capítulo 2. Porque lá nós temos, na inauguração do templo, irmãos, os sacerdotes que não conseguiam entrar, algumas versões não conseguiam ficar em pé. Em Atos capítulo 2, a inauguração da igreja, nós sabemos que veio uma glória tão grande que os apóstolos foram até comparados a homens embriagados. Nós sabemos que lá Deus desceu fogo do céu. Atos capítulo 2, nós vemos que Deus veio como fogo e colocou línguas de fogo sobre cada um. Se a gente vê a inauguração do templo, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu a casa. 2 Crônicas 7:3, a glória enche a casa. Atos 2, Deus não enche só os apóstolos, Ele também enche a casa, Ele enche os ambientes. Salomão, antes, na inauguração do templo, ele vai sacrificar ao Senhor mais de 100.000 ovelhas e cerca de 22.000 bois para Deus, sacrifício. E a inauguração da igreja só se deu início depois do sacrifício de Cristo. Agora, eu preciso que você leia esse texto. Eu não ia nem abrir, mas eu preciso que você vá comigo aqui nesse texto. 2 Crônicas 7:14. Aí no meio de toda essa glória, todo esse poder, todo esse fogo, entenda o ambiente, fogo caindo do céu, sacerdote que não conseguiu estar em pé, poder de Deus, glória de Deus, unção de Deus, maravilhas, sacrifício, liberalidade dos céus. No meio de tudo isso, verso 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui Deus começa a dizer ao povo sobre o se. O Roosevelt Shedd, ele vai dizer que aqui começam as bênçãos condicionais. No meio de todo fogo, no meio de todo o poder de Deus, no meio de todo o avivamento, no meio de um avivamento da Shekinah, da glória, há quem diga que aquele momento a glória foi tão intensa que é como se alguém pudesse tocar a glória de Deus naquele lugar. Mas no meio de toda essa glória há um chamado de Deus: se o meu povo, vou colocar uma condição no meu povo, e condição é essa: humilhar, orar, me buscar e converter. Deus está chamando um povo à conversão. Deus está chamando um povo ao arrependimento. Um povo que agora acabaram de experimentar a glória de Deus. Há um convite: eu quero mais que você experimente glória, mais do que você experimente poder, mais do que manifestações, mais do que cura. É um arrependimento, é um coração mudado, é uma conversão, é uma mudança de rota. Deus está clamando essa igreja para a conversão, uma mudança radical, uma mudança de vida. E Deus estava falando ao meu coração: mais do que as manifestações externas, é o que eu quero fazer dentro, é o que
que eu quero fazer dentro. Irmãos, há uma inquietação no meu coração para o que Deus vai fazer, e eu creio muito nisso. Mas mais do que usar você para mudar outra pessoa, Deus quer mudar você. Mais do que usar o pastor para abençoar você, mais do que usar o pastor para tocar você, Deus quer mudar o pastor. Deus quer tocar mais da gente do que usar a gente. Deus quer mais transformar a gente do que usar a gente. Deus só quer fazer em nós, irmãos. Deus só quer fazer através de nós o que Ele está fazendo em nós. Quem pode dizer amém por isso? Fala comigo assim: conversão. Um avivamento aqui, irmão. Sabe qual é esse avivamento? Olha a palavra: humilhar e se converter. No meio do fogo inteiro, no meio do fogaréu, no meio do reteté de Jeová, Deus coloca uma condição: eu preciso de conversão, eu preciso de mudança, eu preciso de uma mudança. E essa palavra converter aqui é exatamente a palavra que nós lemos lá em Atos, de arrependimento. E aqui novamente nós temos um grande avivamento. Atos capítulo 2, volta aqui comigo. Atos 2, um grande avivamento, línguas como de fogo, poder de Deus, interpretação de língua, coisa maravilhosa. Pedro começa a pregar, irmãos, de uma forma ousada, poderosa. Pedro começa a pregar de uma forma, irmãos, que talvez seja, depois de Jesus, um sermão mais efetivo. 3.000 almas, irmãos, pensa nesse sermão, que poder de Deus. Como eu gostaria de um dia poder pregar um sermão para ganhar 3.000 almas, que poder de Deus. Só que quando as pessoas que estavam ouvindo o sermão, a Bíblia está dizendo aqui, verso 37, eles compungiram-lhe o coração. O que Deus está fazendo aqui é, no meio de um avivamento, trazendo arrependimento a teus filhos, a teu povo. Deus de novo vem mostrando para nós, vem nos mostrando, nos ensinando que todo avivamento caminha com um arrependimento, caminha com um alinhamento profético. Os ouvintes, irmãos, mais do que ficar agitado, ou mais do que receber novos dons, eles tiveram, olha a palavra aqui, 37 de Atos 2, compungir o coração. A palavra compungir aqui do grego é katanusso, quer dizer algo assim, ferir, atormentar a mente profundamente. O Espírito Santo feriu o coração daquelas pessoas, irmãos. Parece estranho isso, mas eles tiveram o coração ferido, o coração afetado. Eles tiveram aqui um tormento profundo na sua mente. Por quê? Porque Deus começou a fazer uma obra. Que obra é essa? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Homens que tiveram o coração ferido, Deus. Aí é uma pergunta: Pedro, o que eu faço? O que eu faço? Eu ouvi a palavra, eu ouvi o mover, eu ouvi a glória, eu ouvi o fogo. Pegue essa multidão. Se você continuar lendo aqui, irmãos, você vai perceber, leia de trás para frente aqui, você vai perceber que eram aqueles homens, que muitos dessa multidão dos 3.000 eram aqueles que estavam assistindo o mover do Espírito e confundiram os apóstolos com homens embriagados. Os zombadores foram os primeiros crentes. Deus tem os seus paradoxos. Eles viram o mover, eles viram o fogo, eles viram o poder, e agora estão vendo a palavra, estão recebendo a palavra. E a pergunta foi: o que eu faço agora? O que eu faço então? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Mudança. Mudança de vida. Arrependimento. Ferir o nosso coração é o Espírito Santo que faz. Arrependimento é conosco. Ferir o nosso coração, irmãos, é o Espírito Santo que faz. A Bíblia fala da tristeza segundo Deus. Esses dias eu estava evangelizando. Esse dia é o Mineirês, tá, irmãos? Deve ter um ano. Deve ter 1 ano e meio. Esse é o Mineirês. Esses dias é o Mineirês. É o logo ali. Se um mineiro chamar você assim: vamos ali comigo, não vai não, que é longe. Nunca é ali.
Esses dias, eu estava evangelizando um homem. E eu percebi, a esposa dele chegou para mim e falou assim: pastor, meu marido, não sei o que está acontecendo, ele está meio depressivo, meio deprimido, meio estranho, pastor, o que está acontecendo? Ele começou a ir para a igreja, ele começou a ficar muito estranho, muito calado, muito esquisito, pastor. E eu comecei a orar, eu falei: que é isso, Deus? Comecei a ganhar uma pomba para Jesus, ele está ficando pior. Eu falei: Deus, o que é isso? E Deus começou a me mostrar algumas coisas na Bíblia. E aquele homem, na verdade, ele não estava triste ou deprimido ou depressivo, ele estava tendo uma crise. Porque Deus estava fazendo para ele largar tudo aquilo que ele gostava. Deus estava mandando ele abrir mão de tudo aquilo que ele fazia a vida inteira. Deus estava mandando ele abrir mão de coisas que ele já estava acostumado a fazer e sempre fez. E pior do que isso, Deus estava trazendo tristeza para coisas que ele tinha felicidade. Deus estava deixando ele vazio em coisas que ele se preenchia. Deus estava deixando ele sem esperança naquilo que ele tinha esperança. Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? Porque quando Deus fere o coração de uma pessoa, quando a palavra fere, e é isso que ela tem que fazer, a palavra tem que ferir o teu coração, ela tem que ferir o nosso coração, a palavra tem que nos perturbar. Se tem uma coisa que a Bíblia tem que fazer conosco, irmãos, é perturbar a gente. Tem 6 meses que eu não desço desse púlpito, meu Deus, só estou sentindo que é leve aqui. Se tem uma coisa que a Bíblia quer fazer com o seu coração, é feri-lo, como uma espada. Ferir. Porque Ele é o Deus que fere e sara. Ele fez a ferida e a curará. Ele é o Deus que fere e é o Deus que sara. Irmãos, a conversão na verdade é uma ferida no coração. E sabe o que Deus quer fazer conosco? Arrependimento. E quando eu lia isso, Deus falava comigo algo tremendo. A questão não é a falta de fogo, a questão é a falta de choro. O que está faltando para nós não é mais fogo, o que está faltando para nós é mais choro. O que está faltando para nós não é nem falta de avivamento, é falta de arrependimento, é falta de alinhamento profético. Deus quer pegar você. Deus quer pegar você. Deus quer te pegar. Deus quer te ferir. Deus quer ferir você com uma ferida santa. Deus quer nos ferir, porque Deus quer um arrependimento. Eu desafio você a estudar os avivamentos da história. Todo avivamento ele começou com lágrimas no altar. Todo avivamento, ele terminou com missões. Arrependimento. Aí há um convite aqui. Há um convite. O que farei? A palavra diz: arrependei-vos. Aí Pedro vai convidá-los a batizar. E eu falei: pai, estranho isso, arrepender e batizar. E eu comecei a enxergar um batismo com outros olhos. Se você ler Colossenses 2,12, você vai perceber que o batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Porque toda vez que alguém se arrepende, na verdade ele está morrendo. Porque arrependimento não é, quando eu falo choro, não é só um choro que não traz mudança. Porque um choro sem mudança não é arrependimento, é emoção apenas. Mas quando a gente chora ou não, um choro também não pode ser apenas lágrima, pode ser apenas um arrependimento do coração. Quando a gente arrepende, a gente mata a nossa vida. Porque um cristão que foi ferido por Deus, ele não está mais vivendo a sua própria vida, agora ele está vivendo a vida de Deus nele. E quando nós olhamos para a palavra batismo na Bíblia, arrependei-vos e seja batizado. A palavra batismo vem da palavra baptismo do grego, que é a ideia, por exemplo, naquele tempo não dava para você ir numa loja e comprar uma camisa, por exemplo, vermelha. Não dava para você fazer isso. Você comprava um tecido branco, parecendo esses panos alvejados que a gente compra. E as mulheres iam e batizavam em tinta. E quando elas
imergia aquele tecido e trazia de volta, a essência havia sido transformada. Aquela tinta tinha um poder de afetar o tecido, de mudar a forma, de mudar o jeito, de mudar a cor, de mudar a essência, tinha um poder de transformar. Da mesma forma, quando nós temos o arrependimento, a ferida de Deus, nós somos batizados, quando nós voltamos das águas, nós não tomamos um banho, nós fomos mudados, transformados. Quando a gente sai das águas batismais, a nossa vida, ela completamente foi transformada. Batismo fala de arrependimento. E sabe o que mexe muito com o meu coração? Sabe qual foi a primeira pregação de Jesus? Sabe qual foi a primeira pregação de João Batista? Sabe qual foi a primeira pregação da igreja? Arrependei-vos. Arrependei-vos. João Batista é o precursor, é aquele que veio preparar o caminho. João Batista é aquele que veio anunciar a Cristo. Ele veio com a mensagem de arrependimento: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus veio como um Deus entre nós, e a pregação dele é: arrependei-vos. Vem a igreja que vai continuar. Se João Batista vai preparar o caminho, a igreja vai continuar o que Cristo fez. E a pregação da igreja, a primeira pregação, arrependei-vos. Há um clamor de Deus para nós, irmãos: arrependimento, arrependimento, arrependimento. Há um clamor no nosso coração de Deus, há uma ferida que Deus quer fazer em nós. E essa ferida é uma ferida de arrependimento profundo. Vem para Lucas. Vocês estão comigo, irmãos? Lucas capítulo 3, verso 8. Pega o versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começai a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Segura aqui. A questão aqui, irmãos, é de João Batista, é que os judeus, principalmente os fariseus, os escribas, os religiosos da época, começavam a pensar em arrepender do quê? Quem tem que arrepender, naquele tempo eles pensariam, quem tem que arrepender são os gentios. E quando a gente prega uma mensagem dessa para a igreja, alguém pensa: pastor, se eu deveria pregar essa mensagem lá fora, estou pregando ela no lugar errado. Eu sou filho de Abraão, pastor, eu já sirvo a Deus. Lembra de 2 Coríntios 7,14? Se o meu Deus está chamando é o povo ao arrependimento. Porque o arrependimento genuíno não virá para quem não teve o coração ferido por Deus. Quem está entendendo isso aqui? Vocês vão se escandalizar que eu vou falar isso agora. Muita gente escandaliza, fala assim: pastor, pelo amor de Deus, você não fez isso, eu fiz. Acho que até contei isso aqui, eu conto tanto lugar que tem hora que eu esqueço onde eu contei. Chegou um jovem recém-convertido na igreja e falou: pastor, eu preciso confessar algo, pastor, eu estou mal. O cara recém-convertido, eu falei: o que foi? Ele falou assim: eu tive um problema, eu caí com a minha namorada. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Eu olhei para ele e falei assim: glória a Deus. Ele assustou, falou: que isso, pastor? Eu falei: é, glória a Deus, porque antigamente era normal, agora Deus está te incomodando. Você está no caminho certo. Você vai conseguir.
Um pouquinho de mais de vigilância você consegue. Porque para o mundo é normal. Porque o mundo não foi ferido com a ferida do Espírito no coração, igual você foi. Irmãos, crente, eu falando de cristão de verdade, o que foi tocado por Deus, pecado para ele é terrível, é uma tragédia, porque incomoda igual um cisco no olho, porque traz um tormento na mente, um tormento no coração. E a intenção é sempre levar para um arrependimento. Então o arrependimento é para nós. O maior arrependimento é para o povo de Deus. Vamos continuar? Verso de número 10. João está pregando. Olha o que está acontecendo. Então as multidões o interrogavam dizendo, olha a pergunta de novo, irmãos, olha a pergunta mágica. Que havemos, pois, de fazer? Eles entenderam a pregação, gente. E era pregação dura de ouvir, era raça de víbora. Eles entenderam, quando entenderam, olha a pergunta, que havemos, pois, de fazer? Olha João Batista. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos, os cobradores de impostos, perguntarem, para serem batizados, e perguntaram, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Os irmãos lembram que quem cobrava impostos naquela época, eles sempre faziam o chamado caixa 2, caixa 3, caixa 4, eles sempre cobravam acima, em alguns momentos 4 vezes mais. Então eles enriqueciam de forma ilícita, eles eram corruptos. Mas quando eles se converteram, entenda, pensa em alguém lá do mensalão, de alguma corrupção aí, da Lava Jato, que chega, se converteu, teve o coração ferido e fala assim, o que eu vou fazer agora? E a resposta é, seja honesto. Quem está entendendo isso aqui? Vamos continuar? Respondeu-lhes, olha o versículo 14, também os soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, ou com o vosso salário. Enquanto aquele que vivia na corrupção, a palavra era, você vai mudar agora e vai se tornar um homem honesto. O soldado era ele, para de, sei lá, deixa eu parafrasear aqui, deixa eu contextualizar, não bata em ninguém à toa, não use de violência, sabe, não dá testemunha falsa, não seja corrupto também, contente só com seu salário. Irmãos, toda ferida de Deus é uma ferida de arrependimento, mudança de vida. Se a gente não mudar, Deus não tocou a gente. Se a gente não mudar, Deus não nos tocou. E Deus tem falado para mim, há um clamor sobre arrependimento, sobre uma ferida, sobre um incômodo. Parece estranho falar isso, mas Deus quer ministrar nesse tempo, irmãos, um incômodo do céu para nós. Deus quer ferir o nosso coração com uma ferida de temor, uma ferida de quebrantamento, uma ferida de humilhação na presença de Deus. Volte comigo para Crônicas 7. Verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou.
De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Olha que tremendo, irmãos. Que coisa linda. Agora olha o 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ponto e vírgula. Está continuando aqui o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é esse povo? Quem é esse povo? Quem é esse povo? No meio de um avivamento, Deus começa a falar: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva. Irmãos, imagina, se hoje falta de chuva é um problema, imagina aquela época, onde que de forma exclusiva eles dependiam 100% da terra para tudo. Se eu cerrar os céus de modo que não chuva, ou se ordenar os gafanhotos, irmão, só quem já assistiu uma praga de gafanhoto sabe o que esse texto está dizendo. Eu já presenciei isso na roça, lá em Três Marias, interior de Minas Gerais, numa terrinha do meu pai. Eu já presenciei o que é uma praga de gafanhoto destruir toda a plantação, não deixar nada, comer até pé de até mangueira, comeu tudo. Ou enviar peste entre meu povo. Aí ele fala: se o meu povo. Quem é esse povo? Que povo é esse? Que povo é esse? Que tem poder de clamar, de orar, de se humilhar, de se converter e mudar sentenças do céu. Que povo é esse? Quem é esse povo? Quem é esse povo? Você é esse povo. Esses dias alguém falou assim: pastor, parece que nessa pandemia, parece que a igreja foi tão afetada, né, pastor? No sentido geral, não aqui Promissão, não só Lagoinha aqui Promissão, no sentido geral, parece que a igreja foi tão afetada, pastor. E eu comecei a meditar sobre isso. Eu não estou dizendo que foi Deus, irmãos, ponha muito amor nas minhas palavras. Eu não estou dizendo que foi Deus que mandou pandemia. Eu não estou dizendo isso, por favor. Não estou dizendo isso. Mas tem uma coisa que nós estamos percebendo: é Deus quebrando algumas estruturas erradas, Deus desmontando algumas coisas que não glorificavam o nome dEle. É Deus quebrando alguns ídolos evangélicos. Semana passada eu preguei sobre o ídolo, sobre idolatria propriamente dita, imagem de escultura. E quando eu terminei a pregação, que eu estava vindo para casa, Deus começou a me falar sobre os ídolos evangélicos. Uma hora eu quero pregar sobre isso. Ídolos nossos, ídolos cristãos, idolatria evangélica, idolatria gospel. E Deus começou a desmontar muita coisa desse tipo, irmãos, nesse tempo de pandemia. E há um convite de Deus para nós. Se o meu povo, que chama pelo nome de Deus, quem é esse povo? Que povo é esse? Esse povo está aqui hoje. Esse é o povo de Deus. Você é que presenciou o fogo, a glória, o sacrifício. E Deus está chamando você para o arrependimento. A igreja, irmãos, ela tem dois tipos de arrependimento. O primeiro, você se arrepende pelo seu pecado. Segundo, você se arrepende pelo pecado da sua cidade, da sua nação. Isso nós chamamos de intercessão. Eu vou te ensinar uma oração agora e depois você faça quando você puder. Comece a pedir a Deus perdão pelo pecado dessa cidade. Comece a pedir a Deus perdão pelo pecado da nação como igreja. Esse é o papel da igreja.
Primeiro, o arrependimento. Primeiro, um alinhamento. Depois, um avivamento. Fique em pé, por gentileza. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Eu quero pedir para que Deus fere o seu coração com uma ferida de arrependimento. Para que Deus fere o nosso coração com uma ferida de arrependimento. Esses dias a minha oração era: Deus, eu quero me arrepender. Senhor, me ajuda, Senhor, a ser mais diligente, aplicado. Me ajuda, Senhor, a ser mais, Senhor, na Tua presença, a orar mais, a buscar mais. A minha oração era: Senhor, molda o meu caráter, me ajuda a ser um esposo melhor, um filho melhor. Irmãos, nós temos muito que mudar, nós temos muito que aprender, nós temos muito que nos humilhar na presença de Deus. Tudo que a religiosidade quer fazer é achar que você está tudo bem, que está tudo perfeito, está tudo legal. Tudo que a religiosidade quer fazer é você achar que tem nada a ver, todo mundo faz, está tudo legal, está tudo certo. Deus quer nos ferir com uma ferida de arrependimento. Eu queria que você começasse a orar no seu lugar. E eu não posso fazer essa oração por você. Eu não posso fazer, irmãos, essa oração por você. Mas a Bíblia diz que se você se humilhar, Deus vai vir com fogo de novo. Que se você se arrepender, Deus vai vir com fogo de novo. Deus, irmãos, pode estar chamando a atenção da igreja exatamente para esse alinhamento profético. Espírito Santo, eu só posso falar, Espírito Santo. Eu só posso falar. O Senhor pode convencer. O Senhor pode convencer, Espírito Santo. O Senhor pode convencer, doce Espírito Santo. As minhas palavras não podem tocar além do ouvido. Mas o Senhor pode ferir o coração de cada pessoa aqui hoje. Oh, Shebabababa. O Senhor pode ferir o meu coração, Senhor. Che. Shorerererererabas. É você e Deus, é você e Deus, é você e Deus.
ser pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser. A promessa do fogo, o fogo de Deus que viria, que se cumpria em Atos capítulo 2, é a promessa de Joel 2:28, onde Deus diz que derramaria do Espírito sobre toda a carne. Agora, se Joel 2:28, Deus está dizendo que vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Joel 2:12, depois leia, 2:12. Há um convite de Deus para que os filhos de Israel rasgassem o coração e não as vestes. Era comum naquele tempo, por exemplo, um rei, quando ele estava indignado, ele rasgava roupa no próprio corpo. Era comum, por exemplo, usar pano de saco como humilhação. Mas o clamor de Deus antes do avivamento é mais do que rasgar a roupa, mais do que usar pano de saco, é rasgar o coração. Rasgar o coração. E Deus então vai convidar os sacerdotes, os ministros, os sacerdotes. Chore! Chore entre o altar e o pórtico. Chorem! Chore! 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 Mesmo capítulo, verso 28, o avivamento é prometido. Porque avivamento começa com choro. Avivamento começa com lágrimas. Avivamento começa com o coração rasgado. O nosso problema é que nós queremos rasgar a veste. Nós queremos usar pano de saco em sinal de humilhação, mas nós não humilhamos o nosso coração para Deus. O problema é que o nosso cristianismo nos anos para cá se tornou muito estereótipo, muito externo. E Deus quer ferir o nosso coração. Deus quer rasgar o nosso coração. Parece estranho o que eu vou dizer aqui, irmãos, mas a minha oração agora é para que nós estejamos como aqueles homens que faremos então, coração compungido. Que Deus atormente, Deus, não o diabo, entenda. Você vai sair daqui e falar assim: ah, o pastor amaldiçoou a igreja. Deus traga um incômodo para o nosso coração acerca do nosso cristianismo. Eu estou falando Deus. Que Deus traga um incômodo sobre as nossas condutas. Que Deus, não pastor, não irmão, não diabo, Deus traga um tormento santo sobre nossas condutas, sobre o que falamos, sobre o que vestimos, sobre o que fazemos. Deus, porque quanto mais rápido o nosso coração estiver ferido, mais rápido experimentaremos as promessas de Deus para essa igreja.
Anota o que eu estou dizendo para vocês. Eu não sei se será comigo, pode ser com outro pastor, não sei também. Mas a palavra que eu tenho para essa igreja é que Deus vai nos usar, Deus vai tocar esse lugar para abençoar, irmãos, as nações. Isso aqui não é frase de efeito, isso aqui é o que eu recebi dos céus. Você vai ver pessoas pegando carro de Bauru, de Rio Preto, de Araçatuba para vir aqui ver o que Deus está fazendo nesse lugar. Talvez não seja eu, pastor, pode ser outro pastor. Deus vai fazer. Mas primeiro Deus quer um arrependimento da sua igreja. Feche seus olhos. Deixa eu fazer essa última oração, nós vamos terminar. Feche os seus olhos, coloca a mão na altura do teu coração. Nós vamos fazer uma oração agora. E eu quero fazer essa última oração. Nós vamos nos identificar uns com os outros. E eu quero orar dizendo assim: ore e repita comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Acenda as luzes, por gentileza. Essa é a minha última oração. Nós vamos terminar essa reunião de culto. Mas eu queria orar, e eu vou orar sozinho agora, por você. Você que entrou aqui hoje e você fez essa oração pela primeira vez. Jesus entra na minha vida. E você está recebendo a Jesus como seu Salvador. Ou você que está reconciliando com o Pai, por algum motivo você se havia se desviado e hoje você se reconcilia com Jesus. Eu quero fazer essa última oração. Eu vou orar por você agora, eu vou orar sozinho. E para isso eu preciso de me identificar você. Eu queria que você levantasse bem alto uma das suas mãos. Pastor, eu estou recebendo a Cristo como meu Salvador. Pastor, eu estou me reconciliando com Jesus. Se tiver alguém, levante bem alto a sua mão. Eu quero fazer essa oração pela sua vida. Temos alguém? Assim, pastor, eu orei. Pastor, eu não só repeti, eu orei com fé. E eu creio que esse é o momento de eu me render a Jesus. Eu quero orar com você. Levante a sua mão bem alto. Temos alguém? Tem alguém que estava afastado do Evangelho, por algum motivo você se desviou e o Pai está convidando você de volta para casa? Tem alguém? Eu quero orar com você. Temos? Não temos aqui? Se tiver alguém na sua casa, em casa aí, vai aparecer o número do nosso telefone, do nosso WhatsApp. Envie uma mensagem para nós. Nós queremos orar com você, nós queremos cuidar com você, queremos discipular você. Nós aqui somos uma igreja que nós trabalhamos de forma com cuidado. É ganhar, discipular, treinar e enviar. Nós queremos consolidar e treinar você. Amém? Vamos embora, irmãos. Hoje nós estamos terminando uns minutinhos mais cedo. Tempo aí dos maridão, levar as esposas para comer um cupim casqueirado aí, levar para comer fora. Lembrando que amanhã teremos aqui às 20 horas a reunião dos homens nobres. Quantos homens temos aqui agora? Quantos homens? Dá uma glória a Deus aí, homens. Aí essa voz grossa, voz de macho. Amanhã 20 horas o culto aqui dos homens nobres. Tá? Terça-feira 20 horas o culto fé. Estamos aí com uma sequência de mensagens, né? Uma série de mensagens chamados Heróis da Fé. Cada terça-feira nós falamos sobre um herói. Quarta-feira 15 horas estamos com o culto aqui à tarde. Depois nós temos ali uma mesa de café, tem sido uma bênção. E sábado 19h30 o culto dos jovens, o Legacy. Lembrando os irmãos também, domingo às 9, domingo às 10 e às 19. Levante a sua mão, que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, Deus te abençoe. A igreja está aberta todos os dias de 8h30 às 18 horas. Se você precisar de qualquer coisa, gabinete pastoral, que você precisar, venha, que vai ter sempre um pastor para receber você aqui.